claro que toda obra que Deus realizou em Cristo Jesus foi que o nosso amado Senhor realizou mediante a habilidade e capacidade do Espírito Santo, como nós vimos hoje pela manhã, que o Espírito Santo, aquela palavra poder, recebereis poder ao descer sobre vós, é a habilidade, a capacidade que Ele deu ao Senhor Jesus para que Ele então realizasse toda a obra que Ele fez por mim e por você no Calvário. Ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de papai. E você é um filho que pôde ter os seus olhos abertos e crer no Senhor para gozar cada dia mais dessa presença maravilhosa e doce que é o Senhor Jesus. Então, Ele foi dado à igreja para que falasse de Cristo, para que falasse do Pai, para que iluminasse a nossa mente para compreendermos as Escrituras, para que a gente possa ver então, além da letra, ao próprio Senhor. Não ficarmos apenas tendo conhecimento e não desfrutando da verdade que é Ele. Ele é o nosso amado Senhor. O Espírito foi dado para falar dele. E domingo pela manhã vamos tratar sobre o ministério da pessoa do Espírito Santo. Ele tem sido desprezado. Estou dizendo com isso que a igreja é espiritocêntrica, jamais. Ela é cristocêntrica, mas sempre foi na habilitação, capacidade do Espírito Santo. Hoje, irmãos, nós vamos analisar um pouquinho sobre uma inexplicável alegria que o Senhor da glória então colocou em nós. Isso é muito interessante. Então, a gente vai analisar com bastante cuidado. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler o versículo 7 e 8. Depois vamos ter uma breve palavra de oração, então meditar nesta alegria inexplicável, nesta alegria indizível, nesta alegria que não tem fim, que os profetas disseram que é uma alegria perpétua e também cheia de glória. É uma fonte inesgotável de alegria. E essa alegria é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver como que Ele nos introduz no seu reino, que é um reino de alegria. É maravilhoso, irmãos. Então, graças ao Senhor, que tudo está relatado, documentado na palavra, e nós vamos então ver esses textos e nos alegrar no Senhor. Irmãos, e não apenas nos alegrar, mas essa é uma alegria que ela é constante em nós. É uma alegria indizível. Sabe o que é indizível? Inexplicável. Inexplicável é aquilo que não se pode explicar. É uma alegria que somente a pessoa que é habitada pelo Espírito do Senhor, pela pessoa de Cristo, pelo Pai, ele sente isso, percebe isso, desfruta disso e vive essa realidade. Hoje a gente vê muitos crentes azedos nas suas almas. A gente fica até desconfiado. Será que nasceu de novo? Será que morreu para essa natureza perversa, pecaminosa, essa natureza de zorumbático? Então, 1 Pedro 1, 7 e 8 diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível ou inexplicável e cheia de glória. Vamos orar. Pai, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, porque a Tua palavra fala dessa pessoa bendita que é o nosso amado Senhor Jesus. Teu Espírito é aquele que traz luz sobre a Tua palavra, sobre as nossas mentes, para que então possamos ter um entendimento, uma compreensão adequada da pessoa de Cristo, da alegria que nós temos na pessoa de Cristo. Então, Pai, nós estamos na Tua dependência. Teu Espírito, Pai, nos conduz a uma vida em profundidade, para que então venhamos a experimentar cotidianamente essa alegria, Pai, que é infinita, que é inexplicável. Muito obrigado por esse tempo, nós confiamos a Ti,
de Teu Espírito, Pai, na certeza de que Ele trará o entendimento, a revelação da Tua palavra para nós. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Queridos, fazer aqui uma breve introdução dizendo o seguinte, que a alegria na vida de um filho de Deus, ela não é uma opção, ela é um mandamento. Vocês se lembram aquele texto lindo de Filipenses 4:4? Quando Paulo estava preso, então ele escreveu aos Filipenses, também para nós. Nós temos as cartas em nossas mãos, ela é conhecida como a Carta da Alegria, tem 4 capítulos. Então, ali está escrito, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, presta atenção que ali é um imperativo, há um mandamento, alegrai-vos. Ele não pede para você, olha, vocês devem alegrar, não, alegrai-vos. Mas a nossa alegria, claro que o Espírito traz um apontamento, é para o Senhor, alegrai-vos no Senhor, porque o Senhor, Ele é para cada um de nós a fonte inesgotável de alegria. Então Cristo é a nossa alegria, é muito mais do que felicidade. Então Ele é a nossa alegria. Então, irmão, sendo assim, presta atenção, que não ser uma pessoa alegre é um pecado de desobediência diante do Senhor. Já parou para pensar nisso? Se há um mandamento para nós nos alegrarmos, e quando nós não nos alegramos, nós estamos desobedecendo a Ele. Agora, irmãos, um detalhe aqui que vale a pena nós pensarmos, que tudo aquilo que Ele pede de nós, Ele ordena para nós, Ele primeiro nos supre. Alegrai-vos sempre no Senhor. De onde procede a nossa alegria, irmãos? Dele mesmo. Você acha que nós, por nós mesmos, podemos nos alegrar? As nossas alegrias, elas são transitórias, são passageiras. Elas começam aqui e amanhã nós já estamos tristes, já é por perdas, por uma série de coisas, mas o Senhor, Ele é a nossa alegria. É uma alegria infinita, uma alegria perpétua, uma alegria que não pode se acabar. Felizes aqueles, irmãos, que verdadeiramente ganharam uma experiência real com o nosso amado Senhor Jesus Cristo e habitado por Ele. Ele é primeiro, a nossa salvação. Ele fez uma obra no Calvário, tirando o nosso pecado, nos atraindo, nos crucificando, nos levando à morte, nos dando a sua vida pela ressurreição. Isso já é um motivo de alegria, irmãos, porque nós recebemos do Pai a vida eterna, do Filho eterno do Pai. Então, irmãos, nós temos uma eternidade para louvar o Senhor e agradecer ao Senhor. E já começamos aqui. Vocês viram que doçura cantar esse cântico aqui? Ora vem Senhor Jesus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Este Senhor, nós não vimos Ele, mas nós o amamos, porque Ele habita em nós, Ele toca em nós, no nosso espírito, Ele está conquistando a nossa alma, porque o que nos entristece é a nossa personalidade, a nossa alma. Somos filhos de Deus, mas existe um perigo de nós não desfrutarmos de uma verdadeira alegria, porque neste mundo nós temos muito esbarrões. As pessoas nos ferem, nós ferimos as pessoas, então começa a gerar uma certa confusão na nossa alma, isso impede a alegria, mas o Senhor está tratando com a nossa alma, está tirando as escórias da nossa alma. Quando a nossa alma for tratada, eu e você, nós seremos pessoas agradáveis, pessoas submissas à palavra, ao Senhor, entende, irmãos? Mas hoje nós achamos que temos que ser submissos aos homens e não ao Senhor. Então, Ele é a nossa alegria. E agora o apóstolo Pedro diz aqui algo muito interessante. Não vendo agora, mas crendo, exultais. Essa palavra crendo aqui é um gerúndio, crendo. Não eu apenas eu criei no Senhor lá no passado. E agora eu espero que Ele volte. Mas entre quando você creu e a volta dele, não pode existir um vácuo aqui. Então,
ter um hiato. Não, nós temos, irmãos, a presença do Senhor no nosso meio constantemente. Ele habita em nós. Ontem, quando cremos no Senhor, velho homem crucificado, morremos, ressuscitamos com Ele. Hoje Ele está em nós, habita em nós, está operando em nós, nos levando a uma vida de alegria, irmão. E Ele vai voltar também, como o Pai disse. Dentro em breve, Jesus vai voltar, como dissemos hoje pela manhã. Os céus se rasgarão e o Senhor mostrará novamente a sua face a este mundo para vir buscar aqueles que Ele elegeu, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que maravilha é isso! Então, essa é a nossa alegria, Ele, e há uma grande expectativa de que Ele vai voltar. Mas nesse tempo aqui, irmãos, Ele vai encher o nosso coração de alegria. Isso é maravilhoso. Tem um texto aqui, irmãos, em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 20. Aqui vai mostrar para nós de uma forma tão linda, porque no versículo 19, ele começa aqui a trazer algumas situações para nós, mostrando que quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, Ele deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Agora, olha o versículo 20, Eclesiastes 5:20. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Irmãos, quando ele fala aqui, encher o coração de alegria, encher a nossa alma, onde não vai haver vazão para a tristeza. Está dizendo então que essa perfeição nós vamos ter aqui? Não, irmãos. Ele sabe que eu e você, nós estamos ainda dentro de um vaso de barro. O Espírito está em nós, Todo-Poderoso está em nós. Nós vamos ter tristeza. Quem aqui de nós já não passou a sua mão na face fria, gelada de um ente querido que partiu? Isso não causa tristeza para o nosso coração? Claro, por quê? Porque nós amamos. E quando nós amamos, irmãos, nós vamos ficar tristes, com algumas perdas, com alguns esbarrões. Mas, irmãos, essa tristeza, disse o nosso Senhor, Ele vai convertê-la em alegria. Não vai permanecer em nós a tristeza para sempre. Você não vai ter uma depressão, pode ficar deprimido, ter uma tristeza profunda, mas não uma depressão. Entende, irmãos? Porque Ele vai converter a nossa tristeza em alegria. É maravilhoso o nosso Senhor. Vocês querem dar uma olhadinha? Abra no Salmo, Salmo 30, aliás. Salmos 30, vamos ler alguns versículos aqui. Preste atenção aqui no versículo 5 inicialmente, que a Bíblia ela traz uma revelação para nós muito preciosa, que Davi escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Ele disse assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. O favor aqui é a graça dele, e a misericórdia dele é o amor dele, está nessa palavra favor. O seu favor dura a vida inteira. Agora, ao anoitecer, pode vir o choro. Você pode ter perdas, você pode enfrentar uma doença. Claro que você vai entristecer, vai vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Que coisa linda. Agora, olha o versículo 11 aqui, irmãos, esse mesmo Salmo 30. Converteste o meu pranto em folguedos. Olha o que ele faz com a nossa tristeza. E o que mais? Tiraste meu pano de saco e me cingiste de alegria. Para quê? É o propósito. Verso 12. Para que o meu espírito, que foi regenerado, te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. E nós só podemos dar graça para sempre quando temos um coração alegre. Por isso, irmãos, a contentamento e alegria é um estado de graça no coração.
Um coração que é gracioso, que foi alcançado pela graça maravilhosa de Cristo, é um coração alegre, é um coração que celebra a vida, que celebra todas as coisas. Ah, mas tem uma crise aí no nosso país, que nós vamos enfrentar, que vai ser muito difícil, queridos. Vocês acham mesmo que no reino no qual nós pertencemos tem crise? Irmãos, sabe qual é o segredo da vitória, irmãos? É nós nos alegrarmos em meio às crises. Porque tem um Deus que é todo-poderoso, que tem o governo e o controle de todas as suas coisas em suas mãos. Ele cuida do fio de cabelo da nossa cabeça. Olha a preocupação que ele tem com seus filhos. Por isso que ele vai dizer no Salmo 16, versículo 3, quanto aos santos, não é evangélico, nem os crentes, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Irmãos, quando Cristo é a nossa vida, Deus o Pai, Ele se alegra em nós por causa de Cristo. Porque nós somos feitos agora filhos de Deus o Pai. Isso não é maravilhoso, irmãos? Queridos, onde é que nós estamos buscando a alegria, a felicidade? Será que ela tem um endereço? Onde mora a felicidade? Onde mora a alegria? Você já não fez essa pergunta no seu coração? Onde eu posso encontrar essa alegria, essa felicidade? Qual é o seu endereço? Vocês se lembram de Salomão? Foi um rei mais rico e mais sábio da sua época. Naquela época, Salomão, ele desfrutou de tudo aquilo que um ser humano poderia desfrutar. Ele experimentou tudo, ele gozou de tudo deste mundo. Então, ele chegou a uma conclusão muito interessante. Sabe o que ele disse? Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Irmãos, abram comigo em Eclesiastes capítulo 2. Tem aqui algumas considerações que eu quero fazer com os irmãos, para que os irmãos então tenham um entendimento que este mundo, irmãos, só nos faz perecer. Este mundo, ela não vai satisfazer e nem trazer uma alegria para nos satisfazer, porque Salomão ele buscou diversão, tudo que ele possuía não trouxe para a vida dele satisfação e alegria, trouxe satisfação e alegria transitórios, passageiros. Então, ele diz aqui no capítulo 2, verso 1, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Então, tudo aquilo que ele poderia obter, que ele achava que eu faria dele um homem feliz e alegre, ele chegou a uma conclusão de que era vaidade. Verso 2, do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Irmãos, de que serve a alegria deste mundo sem a vida de Cristo? Mesmo, queridos, esse mundo não traz para nós uma alegria que seja essencial e profunda. Este mundo sabe qual é a receita que Deus tem para nós? Se você ler Gálatas 6, verso 14, lá está escrito assim, Paulo escreveu da seguinte maneira, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que sobrou para o apóstolo Paulo? Cristo. Irmãos, morrer para o mundo junto com Cristo. Não estou dizendo, irmãos, que quando nós nascemos de novo, o mundo perdeu o valor para nós. Entenda com bastante cuidado, para não dizer que estou falando uma heresia. Porque, irmãos, a palavra fala que tudo que Deus criou é bom. Hoje os filhos de Deus, eles sabem desfrutar do mundo de uma maneira muito especial. Por exemplo, quando você vai para um lazer,
Aqui no nosso estado tem uma cidade chamada Bonito. E ali todas as coisas são de fato bonitas, as araras, os lagos, os peixes, são um lugar muito agradável. Então, irmãos, nós sabemos que foi Deus quem criou tudo isto pela sua palavra e sustenta pela sua palavra. Então, tudo Deus criou para o nosso aprazimento, não para nós colocarmos o coração nisso. Você deve desfrutar sim de muitas coisas, fazer uma viagem junto com a sua família, desfrutar de uma praia ali, muito gostoso, mas irmãos, nunca tira férias do Senhor. Quem aqui quando vai sair de férias leva a Bíblia para ter sua meditação, a sua devocional ao amanhecer, para deitar no momento ali que você tomou um cafezinho ali no hotel, você pega a Bíblia no seu quarto e leia e conversa com o teu Pai Celestial. Aquele momento de lazer vai se tornar céu na terra. Você vai ter uma alegria que vai tocar o seu coração. E aqueles momentos serão inesquecíveis na sua vida. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Então, querido, você percebe aqui? E agora ele diz aqui no versículo 3: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Depois ele chega a uma conclusão: tudo isto é vaidade, correr atrás do vento. Entende, irmãos? Os nossos empreendimentos, não é errado você ser um empreendedor, irmãos, mas lembre-se que você é um administrador das coisas do Senhor que Ele tem colocado na sua vida. Entende, irmãos? Então, esse riso aqui não passa de loucura. De loucura se o Senhor não estiver envolvido. Irmãos, até na nossa alimentação. Olha, eu já participei de muitos almoços com gente ímpias. E eles buscam uma satisfação nisto e não conseguem. Então tem que agregar outras coisas, alcoolismo, para tentar satisfazer ou trazer alegria para os seus corações. Irmão, mas isso não traz alegria, isso vai trazer ressaca, desidratação, doença, barriga grande e outras coisas mais. Entende, irmãos? Agora, olha aqui, Eclesiastes 2, versículo 24. Olha a diferença na qual Salomão coloca: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Então, seja um trabalhador, não seja um amassa-mato. E tem gente que é contratado muitas vezes em alguma empresa e o patrão dele é um cristão e ele se acha um crente e fala: não, você está me perseguindo. Meu irmão, tem pessoas que é muito folgada, não trabalha, não exerce sua função como deveria exercer, porque o homem é patrão e é cristão e tem que cuidar dele. Não, irmãos, temos que trabalhar. No nosso trabalho nós estamos servindo a Cristo. Como deve ser feito esse trabalho? Com excelência. Trabalhar é para Cristo. Entende? Deus vai abençoar aquele local de trabalho seu. É maravilhoso demais. Então, ele continua aqui: no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Irmãos, ele está dizendo aqui que um filho de Deus, quando vai participar de uma refeição, café da manhã, um almoço, um jantar, ele tem alegria, tem satisfação e tem um coração gracioso, porque todos os filhos de Deus, antes de se alimentar,
o que nós fazemos, irmãos? Pai, graças te damos por essa refeição, que ela fará muito bem para o nosso organismo, porque nós reconhecemos que tudo vem das tuas mãos e nós recebemos com ações de graça, um coração alegre, um coração agradecido. E aquela comida fará muito bem para nós. Mas o ímpio não tem alegria, porque separado deste, diz aqui a palavra, quem pode alegrar-se? Quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Não tem alegria no banquete do ímpio. Infelizmente, irmãos, é isso que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você. Então, amados, queridos, onde buscar a felicidade, irmãos? C.S. Lewis, ele tem uma frase que diz o seguinte: a alegria no céu é um assunto muito sério. Mas você se lembra que quando você nasceu, claro, você cresceu, você não se tornou um cristão do dia para a noite. Você era uma pessoa ímpia, uma pessoa perversa. Você era uma pessoa que estava destinada, se não nascesse de novo, a ir para o inferno, para o lugar de tormento. Um ímpio neste mundo, ele já está em um tormento. Porque para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Mas, irmãos, nós nascemos de novo. Agora, quando nós nascemos de novo, nós somos tirados de um reino, de um império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Reino do Filho do seu amor. O que é o reino de Deus, irmãos? Abram comigo, por favor, lá em Lucas capítulo 17. Vamos ver esse reino aqui e vamos ver qual reino que nós fomos introduzidos. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Então a Bíblia, ela traz aqui para nós uma revelação muito linda, dizendo o seguinte, Lucas 17, versículo 20 e o 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Agora vamos analisar um pouquinho aqui. Pensa um pouquinho comigo aqui. Irmãos, o reino de Deus, onde Cristo está, está o seu reino, está o seu domínio, está o seu governo, está os seus soldados, seus súditos. Então, como é este reino? Qual é a informação que a Bíblia traz deste reino aqui? Aquele texto que os irmãos citaram aqui é que expressa exatamente esse reino. Romanos 14, 17, a Bíblia diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E onde está esse reino, irmãos? Está dentro de nós que cremos no Senhor. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, este reino, pela fé, está em nosso interior. Um reino de alegria. Irmãos, a palavra fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Eu lembro alguns anos atrás, o irmão Rodrigo citou esse versículo aqui, nunca mais esqueci ele. Ele disse assim que, quem aqui quer ser mais bonito do que é ainda? Seja uma pessoa alegre, porque provérbio diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E claro, irmãos, nós sabemos que toda beleza nossa procede daquele que é mais formoso entre todos os homens, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele está em nós, Ele habita em nós. Então, irmãos, esta alegria indizível, 1 Pedro 8, essa alegria aqui é mais do que um sentimento que nós alimentamos, fruto de circunstâncias favoráveis, não é nada disso, irmãos. Está favorável, está tudo alegre. Não é esse sentimento aqui que Pedro disse lá, alegria indizível. Tanto é, segundo a tradição, sabe como é que Pedro morreu? Olha, você ama tanto o teu Senhor, disseram aqueles soldados para ele, que você vai morrer crucificado, igual o seu Senhor morreu. Aí Pedro disse assim, olha, posso fazer um pedido? Claro que pode. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor, numa cruz. Você pode me crucificar, mas você me crucifica eu de cabeça para baixo?
E assim diz a tradição que Pedro morreu. E Pedro escreveu aqui essas lindas palavras, alegria indizível, porque quando Pedro teve a revelação de Cristo, irmãos, imagina como ficou o coração dele, explodindo de alegria. Aquele Pedro que negou o Senhor Jesus durante 3 vezes na casa ali do sumo sacerdote Caifás, depois que ele recebeu o poder do alto, o poder do Espírito, diante dos soldados armados, quando pediram para Pedro não falar mais deste nome, sabe o que ele disse? Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Que coisa linda, irmãos. E depois, pegaram aqueles discípulos, bateram neles, chicotearam eles. Qual que foi a reação deles? Ai, Senhor, nós estamos aqui sofrendo pelo Senhor. Não, irmãos. Eles se regozijavam pelo fato de ter tido o privilégio de sofrer por causa de Cristo. Como aquele irmão que eu contei para vocês alguns domingos atrás, que ele foi sentenciado à morte para ser jogado naquela arena. 50 mil pessoas estavam naquela arena e ele seria então comido pelos leões. Mas antes de soltarem os leões, ele conversou com o Senhor. Ele disse assim para o Senhor: Senhor, eu não sou digno de testemunhar, de morrer por ti diante de tantas pessoas. Que coisa, irmãos! Irmãos, você não percebe que nós estamos tão longe de um cristianismo autêntico e verdadeiro? O nosso cristianismo é sem compromisso com o Senhor, irmãos. Nós fazemos pouco caso dele, irmãos. Por isso tem muita gente angustiada, triste, parece que nada dá certo. A angústia abate essas pessoas. Se nós conhecêssemos o Senhor como Ele deseja ser conhecido pelo Espírito, irmãos, nós, todos os dias, no templo e de casa em casa, nós não cessaríamos de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Porque Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Irmãos, nós vivemos para nós, não para Ele. Ele nos comprou, somos dele. Agora, Ele transborda o nosso coração de alegria, irmãos. Até nas tribulações. Tiago 1:2, ele disse assim: irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu estou nessa escola, porque quando vem uma tribulação, eu me entristeço muito, tenho uma tendência muito grande de murmurar, de reclamar. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim, não permita que eu traia o meu Senhor, deixando de ser uma pessoa alegre, porque Tu depositaste em mim a Tua alegria. A Bíblia vai dizer em Gálatas 5:22 assim: o fruto do Espírito é amor, paz e alegria. Amor, paz, alegria. Então tudo procede do Espírito Santo de Deus. Então Ele é a fonte da nossa alegria. Não é maravilhoso isso, irmãos? É tremendo. Então a nossa alegria não é uma alegria qualquer, é uma alegria vinda de cima, gerada por Deus, e a ação do Espírito Santo em cada um de nós. A nossa esperança, ela é viva, e a nossa herança, ela está reservada nos céus para cada um de nós. Vamos lá para aquele texto de Pedro de novo, 1 Pedro, capítulo 1. Irmãos, eu vou ler alguns versículos aqui para os irmãos. Veja se isso aqui não é suficientemente grande para nos alegrar. Olha só o versículo 3, 1 Pedro 1:3. Vamos ler alguns versículos aqui, que diz assim, 1 Pedro 1, verso 3. Olha que lindo, irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou
para uma viva esperança. A nossa esperança é viva, porque a nossa esperança é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Ele vive, nós também viveremos eternamente com Ele. Para uma esperança viva. Isso significa que nós tínhamos uma esperança morta, que se acabava na sepultura, mas nós fomos gerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora veja aqui, irmãos, para uma herança. Quem é a nossa herança, irmãos? A nossa herança é Cristo. O Senhor é a herança do seu povo. Então, para uma herança, nós fomos regenerados para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que não se pode murchar, reservada, ela está reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. Agora escute aqui, nisto exultais. Tudo que nós lemos aqui anteriormente, para a gente não é se alegrar, é muito mais que isso, é exultar, é pular de alegria. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo porada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aí ele diz o seguinte: em tudo isso aqui, quando vocês creem, exultai com alegria indizível. Irmãos, quem pode explicar a alegria de um cristão? Não tem como. Ela é indizível, é uma alegria assim. Irmãos, quando você está numa intimidade com o Senhor, nas primeiras horas da manhã, quem ora ao Senhor, quem tem intimidade com Ele sabe. Quando o Espírito nos toca, irmãos, você deseja que aquele momento não se acabe nunca, porque é muito gostoso, é uma delícia. Aquilo que o salmista Davi escreveu no Salmo 16, versículo 11, na tua presença há plenitude de alegria, uma alegria plena, completa, que ninguém pode tirar. E a sua destra, delícias perpetuamente. Irmãos, o Senhor é a nossa alegria. Está reservado no céu para vós outros. Então, irmãos, é alegria que nasce de Deus e que jorra para o nosso coração por intermédio do Espírito Santo. Não é apenas um sentimento aí de bem-estar que vai trazer alegria para nós. Não é isso, irmãos. Mas é um momento de euforia que se esvai. Com o tempo é a euforia do mundo, mas a presença dele em nós faz o nosso coração explodir de alegria. Vamos dar uma olhada aqui, o profeta Isaías fala sobre essa alegria. 61, versículo 10. Isaías 61, verso 10. Olha que coisa linda aqui, irmãos. A Bíblia, ela fala que o nosso Deus e Pai é o Deus da alegria, aquele que fez tudo por nós e agora se regozija naqueles que creram também. Diz assim, Isaías 61, verso 10, regozijar-me-ei muito no Senhor, não é pouco não, é muito. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Eu vou me regozijar muito nele, porque ele me vestiu, me revestiu de salvação. Quando é que foi isso? Essa alegria começou quando Deus então, ele fez vestimenta de peles para Adão e o vestiu. Deus cobriu a nudez de Adão ali. Era uma figura, aquilo que se foi com peles, teve morte. Foi o primeiro derramamento de sangue na Bíblia para cobrir a nossa nudez, porque Adão fez ali, queria se salvar pela religião, fez vestimentas ali, Adão, de folhas de figueira e se cobriu. E aquelas folhas,
a ação do homem tentando encobrir o seu pecado. Aí em Gênesis 3:21 a palavra vai dizer que fez o Senhor Deus vestimenta de peles e os vestiu. E veio passando e chegando aqui, ele diz o seguinte: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Que maravilhoso é o nosso Senhor. Volta um pouquinho para trás aqui, Isaías 35, versículo 10. Que versículo, irmãos, que alegria nós podemos desfrutar da palavra do Senhor. Isaías 35, versículo 10. Ele diz assim: olha que coisa linda, aqui não é para qualquer um, é os resgatados do Senhor, diz a Bíblia. Os resgatados do Senhor, 35, 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Irmãos, alegria eterna, este reino que o Pai introduziu em nós, onde Cristo está reinando, é o reino de paz, de alegria, é um reino maravilhoso. Então, essa alegria, meus irmãos, ela é resultado da plenitude do Espírito que habita dentro de mim e dentro de você. É uma alegria inexprimível, ela tem uma origem divina, vem do alto, vem do Pai, por isso que ela é plena, por isso que ela é perfeita, uma alegria incomensurável, inexprimível, né? Nós não produzimos essa alegria inexplicável na terra, essa alegria indizível, isso vem do alto para nós. Quando o Espírito foi derramado em nossos corações, Ele inundou-nos com a sua alegria, com a sua presença tão maravilhosa. Então nós precisamos de revelação na palavra de Deus para compreender que este Deus e Pai é o Deus da nossa grande alegria. Vamos ler aqui, irmãos, Salmos 43, vamos ler 2 versículos, lindo, preciosíssimo, versículo 3 e 4. Salmos 43, versículo 3 e 4. Interessante que antes dele falar do Deus da alegria, ele faz uma oração aqui muito interessante. Ele diz assim, no versículo 3, Salmo 43, 3. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Presta atenção, irmãos, aqui que ele está buscando a direção do Senhor, revelação. Envia a tua luz e a tua verdade, para que a tua luz e a tua verdade me guiem e me leve ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Agora veja o resultado disso. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Irmãos, que tamanho que é a alegria de um filho de Deus? Do tamanho dele. Deus é a minha grande alegria, Ele é infinito, então a alegria da nova criatura é uma alegria que não se acaba nunca. Irmãos, como nós podemos, às vezes, receber em casa o irmão ou irmã com um cara de maracujá de gaveta, um cara azeda, parece que temos essa insatisfação. Que bom que o irmão veio, vamos tomar um tereré, vamos nos alegrar aqui, vamos falar de Cristo. Esse é um assunto maravilhoso. Mas do que nós falamos? Futebol. O que nós falamos? Ai, olha meu pé, eu sofri um acidente de trabalho. Ai, está doendo, está sofrendo. A gente levanta a plaquinha, ai, me ajudem aí. Meus irmãos, Cristo é a nossa alegria. Nós temos uma alegria maravilhosa, grande demais. Oh, meu Deus, que gostoso. Abre o nosso entendimento. E Pedro fala dessa alegria, fala que é uma alegria tão preciosa para nós.
e deve ser para nós uma alegria preciosa. O apóstolo Pedro, ele gosta muito dessa palavra preciosa. Ele fala lá, né, de uma fé preciosa. Ele fala, pelo menos 4 vezes ali naquela carta dele, ele cita sobre essa preciosidade. Irmãos, vamos ler esses textos aqui? Eu estava lendo ele hoje à tarde, falei, se tiver tempo, eu vou citar para os irmãos lá na comunidade, para ver como que o apóstolo Pedro ele apreciava essa palavra preciosa, porque o apóstolo Pedro, a alegria, para ele era preciosa na sua alma. E essa palavra preciosa, Pedro, ele desfrutava dela. Olha só o versículo 7, 1 Pedro 1, verso 7, que nós já lemos. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa. Está vendo aqui? Pedro amava essa palavra, que quer dizer, na realidade, é o Espírito Santo que ama essa palavra. Uma fé preciosa é uma fé que passou por muitas provas e que não desfaleceu. Então a primeira menção aqui, 1 Pedro 1, versículo 7. Agora, olha aqui em 1 Pedro no capítulo 2, aí pertinho, olha o versículo 4, que ele escreveu assim: chegando-vos para ele, aí se ele aqui é o Senhor Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Está vendo aqui como é que o Espírito ama essa palavra aqui? O que significa? Que para o nosso amado Pai Celestial, o seu Filho é precioso. Então nós somos feitos em Cristo Jesus, filhos de Deus, nós somos hoje preciosos aos olhos do nosso Deus e Pai. E aí ele diz o seguinte no versículo 5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Agora, preste atenção aqui no versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então, para nós, essa pedra é Cristo. Ele é precioso. Nós cantamos aqui, né? Tu és precioso para mim. É precioso. Jesus Cristo é precioso. Uma outra vez que aparece aqui, abra lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo... Vamos ler aqui, versículo 1. 2 Pedro 1, versículo 1, que diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Você vê aqui de novo? Fé preciosa. O que é uma fé preciosa, irmãos? Por que o Espírito colocou aqui uma palavra que Pedro gostava muito? Fé preciosa. É uma fé, não é aquela fé que nos foi dada para nós. É essa, Efésios 2:8 diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Mas a fé preciosa, nós podemos alcançá-la. Preciosa, porque o Filho de Deus, quando quer amadurecer, ele vai passar por sofrimentos, por tribulações, e a fé dele vai passar por pressão, fogo, se tornará uma fé preciosa, uma fé madura, uma fé alicerçada, uma fé que não tem como nós apostatar dela. Ela é preciosa. E olha aqui de novo a palavra preciosa no versículo 4, que diz assim, aí 2 Pedro 2:4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. De novo aqui a palavra preciosa. Irmãos, mas por que isso? Por que Pedro está dizendo aqui, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas? Irmãos, todas as promessas de Deus o Pai, que Ele prometeu para nós, o Filho pagou um preço, e essas promessas é para nós preciosas, que temos que valorizá-las, porque tudo que Ele diz para seus filhos, Ele vai cumprir em sua palavra. Irmãos, que maravilhoso é isso, irmãos. Como precisamos ganhar esta dimensão, esta revelação da palavra.
Agora, a tragédia do nosso mundo atualmente é que o eco é confundido com um grito que teve lá no início. Agora, quando nós estamos de costas para as belezas fascinantes do nosso Deus e Pai, nós vamos fazer sombra na terra e nós vamos apaixonar pela nossa própria sombra. Isso é muito triste, irmãos. Nós temos, sim, nos acolher debaixo da sombra do Onipotente, porque nós vamos estar guardados ali, vamos ter bastante alegria. Mas essas coisas do mundo aqui que a gente incrementa não vai trazer satisfação para nós, não vai trazer alegria. Então, como encontrar satisfação em Deus? Primeiro, creia na sua morte e ressurreição com Cristo, porque o grande problema que causa tanta infelicidade para você é você mesmo. Então você foi morto com Cristo na cruz. Lembre-se disso, irmão. Eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha alegria é uma pessoa, é Cristo. Eu não preciso e não dependo de circunstâncias favoráveis para ser alegre. Eu preciso dele. Então, se você não consegue ser uma pessoa alegre, aprenda a ser pelo menos contente com ele. Deixa eu ler aqui, irmãos, mais 2 textos. Filipenses capítulo 4, e nós vamos encerrar lendo mais esses 2 textos. Filipenses capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 11 aqui. 4, verso 11. No versículo 10, ele também nos exorta a nos alegrarmos. Ele diz assim, olha, alegrei-me, Filipenses 4:10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmão, será que nós aprendemos a viver contente, tendo o coração alegre em toda e qualquer situação? Ele diz assim, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Sabe o que significa essa palavra aqui, experiência, no original? O sentido aqui é um caráter provado. Eu fui provado em todas as coisas. Em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, como de abundância como de escassez. Aí ele vai dizer no 13, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, eu fico tão indignado quando eu vejo muitos crentes falar, tudo posso naquele que me fortalece. Mas, irmãos, e quando o Senhor começa a apertar ali a cinta, quando você começa a ter perda, você pode viver contente nessa situação também? Esse versículo aqui, tudo posso naquele que me fortalece, não é para qualquer um não, irmãos. É para cristãos que passaram pela cruz, que morreram e ressuscitaram, Cristo é a sua vida. Estes cristãos são hábeis, são habilitados, capacitados pelo Espírito para ser humilhado como ser honrado. Quando nós somos humilhados, a gente levanta a nossa plaquinha, estou sofrendo, fizeram tanto mal para mim. E quando nós somos honrados? Será que nós sabemos administrar isso também? Será que nós devolvemos a glória toda para Deus? Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas, irmãos, deixa eu só concluir dizendo mais uma coisinha. Tudo que causa infelicidade para a sua vida chama-se você mesmo. Irmãos, nós somos... meus irmãos, é que está acabando aqui. Mas, irmãos, você sabe que você é terrível. Você sabe que você, muitas vezes, é uma cobra, jararaca, e lança veneno nos outros. Mas, irmãos, tenha consciência de que você morreu com Cristo na cruz.
essa jararaca, essa cascavel, essa pessoa infeliz morreu. Pela ressurreição, Cristo, que é a nossa alegria, veio morar dentro de nós. E que nós possamos, com a ajuda do Senhor, viver uma vida de louvor. Não é cantar louvores aqui na frente, não. Aqui nós adoramos juntos. Mas, irmãos, você vive, quando sair do portão para fora, a sua vida é uma vida de louvor? É uma vida de alegria, de regozijo? Se for, louvado seja o Senhor, você está no caminho certo. Se não for, clame a misericórdia de Deus, porque se você nasceu de novo, Ele já depositou no seu coração as riquezas da alegria, do amor, da graça, da misericórdia. Você é completo em Cristo. Você não pode ver como um miserável, porque Cristo é a sua vida, o Todo-Poderoso. Você é filho do Rei do Universo, o Pai Todo-Poderoso. Amém, queridos? Vamos orar. Bendito Pai, Tu és tão perfeito, Tu és tão bom, Tu és o Deus da nossa alegria. Obrigado, Pai, porque Tu fizeste tudo por nós. E agora Tu nos manda nós nos alegrarmos sempre no Senhor. É no Senhor, não é em outras coisas. Oh, Pai, abre os nossos olhos para que possamos enxergar toda a realidade espiritual que há na pessoa de Cristo. Ele é o Senhor da alegria. Oh, Pai, muito obrigado. Que nesta semana seja uma semana onde nós venhamos expressar a nossa alegria por meio do Teu Espírito, testemunhando e testificando aquilo que Cristo é e fez. Abençoa-nos, ó Pai, a nossa família, o nosso trabalho. Ó Pai, guarda-nos em Teu nome, Pai, essa semana. Cuida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.